Olá, pessoal. Nessa quinta-feira santa, pedimos a Deus proteção e que Deus proteja a sociedade brasileira e toda sua sociedade, as comunidades, para que todos vivam em paz, na felicidade, na paz de Deus. Mas vamos falar hoje sobre a desigualdade social no Brasil. É um tema mais sociológico, de muitos palestrantes já fizeram isso, mas ninguém entendeu o que é realmente a desigualdade no Brasil. Por quê? Porque o maior desafio, olha só, o maior desafio que o Brasil precisa enfrentar é a relação das pessoas com os grupos dominantes. É isso mesmo, pessoal. Essa relação sempre foi de conflitos, dominantes, dominados. Agora, a sociedade desigual, como a brasileira, encontra certas dificuldades de reconhecimentos dos grupos sociais, e com essas consequências atinge diretamente a construção de um regime democrático sólido. É o que se vê, os conflitos, a desavença. Mas vejamos, as políticas públicas de combate à desigualdade social só pode ser efetivada pelo Estado. E a debilidade institucional do Estado não consegue resolver um problema crônico de preconceitos entre ricos, pobres, miseráveis e a relação de cor na sociedade brasileira, incluindo um novo paradoxo que surgiu, o de gênero, igualdade de gênero. Porque o que deveria ser apenas o que é esse paradoxo, que deveria ser apenas o gênero humano, escambou para o preconceito racial, de ideologia de gênero. Tudo isso esbarra naqueles que não aceitam perder privilégios. Então, assim, somente o Estado tem capacidade de preencher as lacunas de resistência entre grupos étnicos, gênero e combate de gênero entre grupos sociais, se tornou uma questão política ao invés de educativas. Veja só, Raimundo Oliveira, essa é para você. Olha, Raimundo, as ciências sociais, a sociologia política e a própria ciência política, estão aí alerta para que, para o combate à desigualdade no Brasil, não é apenas uma questão de justiça institucional, justiça comutativa, justiça redistributiva, justiça reparadora, ou a justiça reparadora da própria injustiça, como se vê aí. Não é apenas isso. Infelizmente, é apenas uma parte, não é só isso. Porque a desigualdade no Brasil tem várias facetas. Veja só, todos sabem, sociólogos, politólogos, apontam isso, várias facetas, entre as quais a relação proporcional ao nível de violência que afeta e amedronta a sociedade. Essa violência física afeta diretamente as pessoas no exercício de vários direitos elementares da cidadania, como os direitos civis, que tem como princípio fundamental a liberdade
de ir e vir. Muito bem. Agora, uma sociedade mais justa e igualitária é a base para reduzir o nível de insegurança pública e o medo que atinge toda a população. E o remédio parece que ninguém encontrou ainda. Mas o remédio para combater a violência é investimento em educação, segurança pública pelo Estado, bem organizado, com um quadro de funcionalismo público bem treinado em nível nacional para atuar contra grupos de conflitos sociais que agem como um Estado e que agem como um centro de poder autônomo, como se fosse um poder paralelo ao Estado, um Estado marginal dentro do Estado oficial. Agora, o monopólio de combate à violência é exclusivamente do Estado, embora a sociedade organizada pode em muito colaborar com o Estado, quando o Estado solicitar e se aliar à sociedade, porque só ninguém faz nada. Agora, esses grupos são o crime organizado, a máfia, as organizações paramilitares que ainda existem por aí, as facções criminosas, milícia, PCC, são organizações criminosas que vêm desestabilizando o regime democrático do país, causando violência, submetendo a população da periferia, dos morros, das favelas, a um regime do medo, da insegurança, pela omissão do poder público nessas regiões mais carentes da sociedade. É isso mesmo, isso aí todo mundo sabe, todas as horas você vê os conflitos nas favelas, conflitos nas escolas, a coisa está desorganizada nesta porra. Ninguém está controlando mais nada, ninguém quer saber de nada, ninguém só quer saber se manter no poder. Esta porra está tudo errado. Agora, tudo bem, mas deixa correr. Olha, no plano internacional, os organismos internacionais desempenham grande influência no jogo do poder que atinge diretamente os estados nacionais. Essas influências nos organismos vêm do poder mundial e dos estados fortes e poderosos, com economia sólida e um grande aparato bélico. Protecionismo, é isso mesmo, o protecionismo e nacionalismo formam a conjuntura da globalização como pontos positivos e negativos, o que se é aconselhado aproveitar apenas os pontos negativos. É um peso e contrapeso nessa porra. Agora, a questão a saber sobre a violência e a desigualdade social no Brasil é se conseguir aprofundar uma estratégia para o futuro, mesmo em conflito com os grupos econômicos poderosos que defendem seus interesses, que defendem seus próprios interesses em detrimento dos interesses públicos. Os conflitos entre o sistema econômico capitalista e o Estado brasileiro é um problema crônico. E é o jogo de queda de braço, difícil de resolver na conjuntura atual. Mas o que se vê hoje é uma roda de choque entre o Estado democrático de direito e uma desigualdade real que interessa ao sistema financeiro capitalista. Isso, alguém discorda dessa porra? Não. Então deixa correr. Bom,
Agora, encontrar soluções para os problemas da desigualdade e da violência que afeta a sociedade brasileira é o grande desafio, pois não há forma mágica de desenvolvimento da sociedade brasileira e dos cidadãos que não seja pela educação. É isso mesmo, isso tudo depende da educação nas bases do conhecimento, desde o ensino fundamental, ligando as tecnologias de informações e comunicação, formulações inteligentes de política de inclusão digital que venha orientar as classes menos favorecidas das comunidades carentes, dando oportunidade para não se envolverem na marginalidade. Essa seria um dos princípios, das formas a ser seguida. Agora, Raimundo Oliveira, eu gosto de vocês são demais, mas é uma pena que é de esquerda. Mas, Raimundo, o futuro do Brasil não está apenas no governo que escolher. Veja só. A gente repete isso, outros dizem que é besteira, mas o futuro do Brasil, de qualquer nação, não está apenas no governo que escolher. Não é isso. É sim uma parte. E isso porque tudo isso, o futuro da nação, depende do acúmulo de conhecimento de uma sociedade educada, com estratégia de meio prazo para preparar as próximas gerações para enfrentar os problemas, conflito e desafio, pois sem educação não tem como sustentar a cidadania, que é um problema coletivo. Veja só, isso é real. Sem educação não há como sustentar a cidadania das pessoas, que é um problema coletivo de todos. E não adianta ninguém querer marcar isso aqui, que isso depende disso, daqui não. Depende de todos. Se queremos melhorar essa sociedade, temos que ser Estado e sociedade civil organizada, todos em defesa de um assunto, de um problema, que é a desigualdade e a violência. Mas, Raimundo, essa é apenas uma crítica da realidade brasileira. Na construção de um futuro mais justo e socialmente democrático. Essa crítica não estou atingindo ninguém, não é para atingir ninguém. É uma crítica da sociedade brasileira para um futuro mais justo e socialmente democrático. Eu deixo a vocês um muito obrigado e desculpe as brincadeiras, mas é isso que nós temos hoje.